Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver radiciação hoje? Quem lembra de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante? Antes, vamos ver aqui alguns conceitos da radiciação, tá? E alguns símbolos também. Começando aqui, ó, por esse símbolo que se chama radical. Temos aqui um número que fica em cima do radical, que é o índice. Então, quando é uma raiz cúbica, o índice vai ser 3, raiz quarta, o índice vai ser 4. Porém, quando não tem o índice, significa que é uma raiz quadrada e o índice é 2. O número que fica dentro do radical se chama radicando. E o resultado da raiz ou da radiciação é a raiz, tá? Trouxe também aqui alguns exemplos de potenciação, tá? Um número elevado ao quadrado para a gente lembrar aqui. A radiciação é a operação inversa da potência. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. 0 vezes 0, dá 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado é igual a 0. 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 4. E assim por diante. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que é igual a 9. E 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é igual a 16. Isso aqui mostra pra gente o quê? Que a raiz quadrada do 16 é igual a 4, porque 4 elevado a 2, ou 4 elevado ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Vamos ver aqui, ó, o exemplo de raiz quadrada de 25. Quando o índice é 2, significa que eu tenho que pensar em um número ou encontrar um número que quando eu multiplico por ele mesmo, ou quando esse número é elevado ao quadrado, o resultado vai ser o radicando, que é o número que está dentro do radical. Então vamos pensar, que número que eu multiplico por ele mesmo, que o resultado vai ser 25. Muito fácil, né, gente? Tem na tabuada. Os números que tem o quadrado perfeito na tabuada. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Então, esses números vocês precisam memorizar, tá? Para ficar mais fácil na resolução de raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque se nós fizermos 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25. Mas aí, professora, você começa a complicar. Como assim? Raiz cúbica de 27. Gente, nós temos que pensar em um número agora que, quando multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 27. Bom, se não for tão simples pensar nesse número e fazer os testes, tipo 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, que foi o exemplo que eu coloquei aqui, inclusive, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, nós vamos fatorar o 27. O que é fatorar? Coloco o 27 do lado esquerdo, faço um traço aqui ó, na vertical, e do lado direito eu vou colocar números primos. Então, eu sempre vou dividir o número que eu estou fatorando por números primos. Lembrando que na fatoração, sempre que dá, quando o número é par, a gente começa pelo menor número primo possível, que é 2. Quando não é possível, como no caso 27 não é um número par, nós vamos tentando com 3, com 5, com 7, assim por diante. Mas não é uma tentativa sem lógica. Existe uma lógica por trás, que é quando vocês estudam lá no 6º ano, que é critério de divisibilidade. Pensa um pouquinho. Se a gente somar os algarismos aqui ó, do número 27, o 2 e o 7, 2 mais 7 dá 9. O resultado 9, eu sei que é um número divisível por 3. Então, quer dizer que o 27 também é divisível por 3. Então, eu vou fazer assim, ó, 27 divide por 3 vai dar 9. Então, o resultado da divisão eu coloco aqui, ó, embaixo do 27. 27 não, desculpa. 9 divide também por 3, porque não é um número par. E 9 dividido por 3 vai dar 3. E por último, 3 é divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1.
Observa que quando o resultado aqui no final é 1, acaba a fatoração. E outra coisa, na matemática a gente precisa ter um pouco de malícia, tá? Aqui, ó, é uma raiz cúbica, o índice é 3. Isso significa que o resultado aqui, nós vamos tentar agrupar de 3 em 3. E aqui deu certinho, ó. O 3 está multiplicando por ele mesmo 3 vezes, então ele pode ser escrito como 3 elevado a 3, né? Aqui temos um grupo, um trio, né, de números 3, então 3 elevado a 3. Observa aqui, ó, que o expoente 3 é igual ao índice 3. Então, eu posso reescrever aqui, ó, essa raiz cúbica de 27 como raiz cúbica de 3 elevado a 3, que é a forma fatorada do 27. E na propriedade da radiciação me diz o seguinte, que quando o índice e o expoente são iguais, eu posso cortar, e o 3, que é o meu radicando, ele sai de dentro do radical. Então, a resposta aqui vai ser igual a 3. Por quê? Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Multiplico o 3 por ele mesmo 3 vezes, resulta em 27. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com números naturais, tá? Então, por isso que eu posso aplicar essa propriedade direto. Raiz quarta de 16. Se o índice é 4, então agora eu tenho que procurar um número que quando eu multiplico por ele mesmo 4 vezes, o resultado vai dar 16. Então, vamos fatorar o 16 aqui para a gente descobrir que número que é esse. O 16 agora é um número par, então eu sei que eu posso começar com o menor número primo possível, que é o 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 também é par, continua dividindo por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. E por último, 2 é divisível por ele mesmo. O resultado vai dar 1. Finalizei aqui no 1. Então, agora a malícia da matemática. Índice 4, o expoente que tem que ter aqui é 4. Então, vamos conferir. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está aparecendo aqui 4 vezes. Então, eu vou colocar 2 elevado a 4. Então, aqui no lugar da raiz quarta de 16, eu vou escrever a raiz quarta de 2 elevado a 4. Índice e expoente são iguais, corta. O 2, que é o radicando, sai de dentro do radical. Então, a resposta da raiz quarta de 16 é igual a 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 16. E a raiz cúbica de 64? Coloquei aqui, ó, o 64 para nós fatorarmos e vamos descobrir, então, que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que resulta em 64. O 64 é um número par, então eu vou começar dividindo por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 continua par, então divido por 2. 32 dividido por 2 é a metade de 32, que é 16. 16 é par, continua por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8, como nós já vimos, divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. Finalizou em 1. Agora nós vamos conferir aqui. Lembrando que é uma raiz cúbica, então nós temos que agrupar de 3 em 3. Então aqui, ó, 3 e 3. Vai ficar como? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ó, o 2 está aparecendo 3 vezes aqui e 3 vezes aqui. Então, no lugar da raiz cúbica de 64, eu vou colocar a raiz cúbica da forma fatorada de 64, que é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Lembrando a propriedade, encontrei o expoente igual do índice, posso cortar, o que vai sair então vai ser 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Isso significa que se eu multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, vai resultar em 64. Ó.
4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E por último, eu trouxe aqui a raiz cúbica de menos 8, é um número inteiro. Será que existe o resultado para essa raiz cúbica? Então, nós vimos ali que a raiz cúbica de 8 é 2. Isso significa que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, mais 4 vezes menos 2 resulta em menos 8. Então, lembrem do seguinte, existe raiz de número negativo quando o índice aqui é ímpar. 3, 5, 7. Agora, quando o índice for par, como o 2 e o 4, não vai existir no conjunto dos números reais uma resposta, tá? Para essa raiz quadrada. Então, se tiver a raiz quadrada de menos 4, por exemplo, não existe dentro do conjunto dos números reais resposta para essa raiz. Não existe solução para essa raiz. Combinado? Espero que vocês gostem do conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos avançando no conteúdo de radiciação.